Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesse novo dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Então, irmão, hoje a gente vai falar sobre a pressão psicológica no viver humano. A pressão psicológica, hoje é uma conduta bastante comum nos dias de hoje, vinda dos superiores, através da ordem que eles dão. Isso aí acontece, irmão, com maior intensidade quando é a perda de autoridade, como é o caso agora, né? Agora está ocorrendo perda de autoridade dos superiores, e ele, para conseguir restituir essa autoridade, ou pelo menos continuar com ela, usa personagem, né, à base de pressão, pela ordem, da ordem e da pressão em cima da pessoa. Isso aí provoca um dano terrível no psicológico da pessoa, irmão, a ponto de gerar enfermidade. Bom dia, meu patrão! Então, irmão, hoje muitas enfermidades são geradas com essa técnica diabólica, a pressão psicológica. Porque a autoridade ela é gerada através do efeito. Conforme as pessoas vão obedecendo um gerenciamento, uma ordem, ele vai ganhando força dessa maneira. E quando algum daqueles grupos que obedecem deixa de obedecer aquela ordem, a fuga de autoridade. Então essa fuga de autoridade, ela ocorre por causa que todos que estão recebendo aquela ordem, nem todos estão obedecendo. E aí é necessário restituir essa ordem à base da pressão. Então as nossas revelações, irmão, e também o domínio inferior do reino de Cristo, porque hoje eles estão mantendo a ordem, digamos assim, o consórcio do crime, à base da pressão. E aí você fala, mas por quê? Não é eles que mandam? Sim. Só que eles querem mandar até em Deus, irmão. Até no Criador. E aí é a mesma coisa do vaso querer controlar o olheiro. Lembrando, irmão, que esses 5 primeiros minutos será divulgado no Pauai e o restante no nosso canal, Souza Domingues. Então, se você quiser ouvir o restante da mensagem, nossas mensagens têm em média 20 minutos. Se inscreva no nosso canal, Souza Domingues. Então, irmão, hoje as pessoas, eles estão sendo controlados à base de pressão e vantagem. Mas mais é pressão, porque fica mais barato para eles. E eu tenho um irmão que ele está internado de tanto sofrer pressão, irmão. Deu AVC nele, porque tem problema de diabetes. Então isso aí é um crime terrível, irmão, e que não é nem identificado nos meios investigativos. E hoje a gente está identificando esse crime. É um crime terrível e que eles consideram como normal a pessoa ser pressionada até ele ser internado. Porque imagine, irmão, você sob pressão psicológica
e com essas doenças que geralmente ocorrem no viver das pessoas que passam dos 50 anos, como diabetes, pressão alta, meu amigo, isso aí vai levar você para o hospital e até para a morte. Então é um crime terrível, irmão, isso aí. Porque eles fazem sobre sigilo. Sempre fizeram, né? E aí nunca é investigado, né? Porque fica sob sigilo. E nunca vem à tona. Mas nós somos o reino de Cristo com a verdade, irmão, que traz à tona esse crime terrível. Cometido pelos domínios superior. Como eu já falei para vocês, a regência das leis corruptivas, a forma de comando, é do maior para o menor. Ou seja, do que dá ordem para o que obedece. E o reino de Cristo, a forma de comando dele é o contrário. É do que obedece a ordem para o que dá a ordem. E a função dele é obedecer ou não. E aí a gente identifica nessa ordem ilegalidade. Porque está provocando males no viver humano. E as pessoas estão se sacrificando para cumprir a ordem superior. Estão se sacrificando. O caso do meu irmão está internado, irmão. Se sacrificando aí a superiores, interesses de superiores, a ordem, a conselhos. É internado, correndo de morrer, irmão, né? Situação difícil. Então quem vai ser responsabilizado por tudo isso? Superiores, opressores, que dominam a base da força, da violência, que obriga as pessoas a obedecer a ordem deles, mesmo que seja pervertida. Então, irmão, tudo isso, irmão, para manter o controle. Porque o descontrole já está aí. Que é o reino de Cristo. E ameaça essa ordem. Ameaça ela. Porque é pervertida. E na medida que eles vão perdendo a autoridade, eles vão fazendo o cerco opressor na mente das pessoas, na vida das pessoas. Obrigando as pessoas a obedecer a ele. E fazendo com que as pessoas recebam a mesma ordem, dê a mesma ordem, né, às pessoas influentes, né, para obedecer ao sistema. Então, o reino de Cristo, irmão, ele é bem claro. Ele não dá ordem, ou seja, ele não oprime ninguém. Você pode ver, irmão, que nós não temos uma base ainda pronta para frutificar coisas boas, justamente por isso. Que a gente não obriga ninguém a fazer nada, irmão. E nós temos um grupo aí, irmão, que a pessoa aceita e ele não pode sair. Só que essa palavra não pode sair é só força de expressão. Porque esse dia eu coloquei 2 pessoas, no outro dia eles saíram, não aconteceu nada. Mas não pode sair, a pessoa sai. É somente a força de expressão. Porque ninguém pode obrigar ninguém a nada, irmão. Mesmo que seja pro bem dele. E eles obrigam pro mal da pessoa. Para você ver, irmão, como se encontra o outro lado. Se encontra o outro lado, né? Você que obedece, superiores. O outro lado, ele orienta você para o mal. Para você sofrer um AVC, para você sofrer um infarto e acabar numa cama, no leito do hospital. É isso, irmão. Eles obrigam você a obedecer a eles. Porque eles encabrestam você. Mesmo que essa ordem seja para o mal da pessoa, para o mal da humanidade. Porque o que interessa a ele é o bem para eles. São arrogantes, egoístas. Então eles não estão nem aí com você, irmão. Não estão mesmo. E eles se dão bem dessa maneira. Porque o regime é pervertido. Então, irmão,
o psicológico da pessoa, a pressão psicológica, ela pode trazer males terríveis ao viver humano. Provoca males terríveis, com certeza. Então a gente está trazendo à tona tudo isso, porque o reino de Cristo chegou à Terra e trata esse tipo de comportamento como um crime. Pressão psicológica, ela é um crime. É um crime. E a pessoa deve ser responsabilizada. Se ele for pessoa física, só que geralmente esse tipo de crime, ele é tratado como pessoa jurídica, ou seja, a responsabilidade é indenizatória, né? Porque é uma coisa feita em segredo e que a gente traz à tona, né? Mas se houver uma recompensa, é porque essas pessoas, irmão, que dominam dessa maneira, eles são nocivos à sociedade. E até aqui isso não veio como revelação, justamente pelo fato de ser uma coisa arquivada pelo sigilo e a mentira, que é o fundamento das leis corruptíveis. E agora está vindo à tona, revelado pela verdade, na regência da lei incorruptível de Cristo. Então, irmão, está sendo revelado e que todos possam se conscientizar acerca desse mal praticado por superiores e que é induzido a inferiores, ou seja, os inferiores são obrigados a aceitar esse mal, porque é assim que funciona o regime. E aí tudo isso aí pode ser desfeito, porque é tratado como um crime a partir de agora, através da regência da lei incorruptível de Cristo. Então, irmão, quem já não foi pressionado nesse mundo, hein, nesse Brasil? Quem não já sofreu pressão terrível para fazer determinadas coisas, né? Mesmo sendo errada, geralmente é errada, né? Porque se você for orientado a fazer uma coisa do bem, você talvez até obedece com prazer, né? Mas quando é orientado a fazer uma coisa do mal, é obrigado. E aí é terrível, né? Isso aí acontece muito, irmão, nos dias de hoje. As pessoas são orientadas a fazer o mal. Essa orientação ela vai sob segredo, né? Porque a lei permite esse segredo. E aí nunca é descoberto. E aí pro bem de quem? Pro bem daqueles que gerenciaram a ordem, pro bem deles. Então, ele se dá bem dessa maneira. Por isso que a lei dele, amor, é odiar Deus e odiar o seu próximo. Essa é a regra que ele usa. Ele se dá bem dessa maneira. Odiar Deus e odiar seu próximo. Já a lei de Deus é o contrário, é amar a Deus e amar o seu próximo. Essa é a regra da lei incorruptível de Cristo. Então, irmão, o psicológico das pessoas hoje, eles estão aterrorizados em virtude dessa ordem. Essa ordem obrigatória que ele recebe. E ele é obrigado a obedecer. Se ele não obedecer, ele sofre as consequências. Eu vou analisar a ordem para ver se é do bem ou do mal. Não, para ele não interessa isso aí não. Porque eles fazem o bem e o mal. Ou seja, ele se coloca como Deus. Ele se coloca como juiz da lei, não como observador dela. Então, eles se colocam como Deus, orientando as pessoas
Fazer o bem e fazer o mal. Ele não orienta só fazer o mal não, para não ficar muito na cara. Eles também dão conselho ao fazer o bem, para poder descaracterizar o mal através da aparência. Só que o mal ele é real e o bem é falso. É apenas para iludir as pessoas. Ele é falso. Ele é apresentado apenas na aparência. Porque eu tô filmando aqui, senão eu vou você. Não pode avançar o sinal. Então, irmão, é isso aí que acontece. Que Deus possa abençoar todo mundo, irmão, nessas maravilhas de informações. Nós temos que esclarecer a verdade às pessoas, irmão, para que as pessoas possam ver a luz da verdade, né? Que as pessoas possam ver o lado do bem. É o que eu falei agora há pouco. O gerenciamento que opera, ele é contraditório entre o mal e o bem. Então as pessoas são orientadas a fazer o bem e o mal. E aí é confuso isso aí. A própria conduta da pessoa de fazer o bem e o mal, ela é uma coisa que confunde as pessoas. Porque, vamos supor, por exemplo, o nosso lado só pode fazer o bem. Aí ele, para iludir as pessoas pro lado deles, faz o bem também. Geralmente com oferta, com vantagem. E aí a pessoa é induzido a ficar do lado dele. Inclusive de forma obrigatória. Não, você tem que ficar do nosso lado. Porque nós também temos o bem. Só que ali é um laço. Porque o forte deles é o mal. E aí você é preso numa armadilha feia. É o caso do meu irmão, coitado. Geralmente eles fazem isso com pessoas ignorantes, irmão, que não tem conhecimento de nada. Por isso que eles conseguem manter a pessoa na ignorância, justamente para facilitar eles usar a pessoa. E aí a pessoa é colocada como teste de ferro deles. A desenvolver o projeto deles. Sem saber do que está fazendo, irmão. E aí, se não der certo, e aí as pessoas sofrem a consequência. Sofrem a consequência por tudo. Se não der certo. Então, irmão, é isso aí que acontece. Quando aquele perverso, ele ilude você com o bem. Ele prende você num laço. E a partir daí ele faz o que quer de você. Inclusive para fazer o mal. Porque ele prende você não é para você fazer o bem, não. Aquele bem que ele usa é só como uma armadilha. Para lhe iludir. E aí, meu amigo, depois de você ser laçado por ele, somente o reino de Cristo pode libertar você. Agora é possível. Antes não era possível, irmão, né? Antes não era possível você alcançar essa liberdade. Agora é. Porque chegou o reino de Cristo com lei própria para libertar você, com a forma de comando própria. E agora você pode alcançar essa liberdade. Antes não era possível. Por isso que eles estão desesperados, irmão. Eles estão desesperados. Porque primeiramente, eles vão ter que mudar o comportamento deles. Eles têm que ficar mais benignos para poder continuar enrolando as pessoas, enganando elas. Mas não tem como eles não apresentar a maldade e segredo. Porque esse trabalho está sendo divulgado somente aqui em Bacabal, irmão. Somente aqui tem essas novidades. Então o Brasil inteiro, o mundo inteiro, né? Aí, cheio desse sistema perverso aí. Onde a pessoa pode fazer o bem e o mal.
Então a bondade de Deus se encontra somente aqui. E se você se integrar a esse grupo, você não pode fazer o mal, só o bem. E mais que isso, você tem que se separar do mal. Porque você fica proibido de praticar o mal e de se associar a ele. Para gerar uma nova sociedade separada do mal. É isso, por isso que a pressão vem de outros lugares, irmão. Porque em outros lugares, o mal está em ascensão sempre. Porque funciona esse sistema. O bem está associado ao mal. O bem é usado só para iludir as pessoas para o mal. E assim a pessoa fica presa pelo mal. Já aqui não. Na regência da lei incorruptível de Cristo, nós fazemos somente o bem. E não fazemos o mal. Nós não procedemos fazer o mal. E aí é possível ver um separado do outro. O bem separado do mal. É possível ver o bem separado do mal. Irmão, esse trabalho nosso, ele se encontra somente nas ruas. Mas há possibilidade, aliás, esse assunto aqui é um assunto para a gente entrar no próximo vídeo, que a gente for fazer, né? O nosso trabalho, ele poderá entrar nas repartições públicas. A gente não entrou ainda, né? Entrar aí, tipo hospital, por exemplo. Meu irmão está internado, ontem nós fomos no hospital. A gente não entrou lá, né? Apenas pediu informação, mas é uma coisa já que a gente está começando a entrar nessas repartições públicas para investigar. E eu creio que o estrago é grande. O estrago é grande porque por influência desse trabalho benigno. E o dinheiro que está entrando no município é para manter essa ordem do mal. Então a gente vai falar disso aí, próximo assunto. A gente vai conversar sobre isso aí. Então, mais um dia aí, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar. A gente vai encerrar por aqui em nome de Jesus.